Galaxy. S24 Ultra versus iPhone 15 Pro Max. Qual é o melhor smartphone de 2024? Os smartphones são dispositivos essenciais para a comunicação, o entretenimento, o trabalho e a educação. Eles evoluem a cada ano, trazendo novas tecnologias, funcionalidades e características que os tornam mais poderosos, versáteis e atraentes. Entre os modelos mais avançados do mercado estão o Galaxy S24 Ultra, da Samsung, e o iPhone 15 Pro Max, da Apple. Esses dois aparelhos são os principais representantes das duas maiores fabricantes de smartphones do mundo e disputam a preferência dos consumidores que buscam o que há de melhor em termos de desempenho, câmera, tela, bateria e design. Mas qual deles é o melhor? Quais são as vantagens e desvantagens de cada um? A seguir, iremos comparar os dois smartphones em vários aspectos e tentar responder a essas perguntas. Desempenho. O desempenho de um smartphone depende principalmente do seu processador e da sua memória RAM. O processador é o cérebro do aparelho, responsável por realizar as operações e comandos. Quanto mais núcleos e maior a frequência, mais rápido e eficiente será o processador. A memória RAM é responsável por armazenar os dados temporários dos programas em uso, e quanto maior for, mais rápido será o processamento. O Galaxy S24 Ultra conta com o processador Snapdragon 8 geração 3, de 4 nanômetros, um dos mais potentes do mercado. Ele possui 8 núcleos de processamento, sendo um de 3.39 GHz, 3 de 3.15 GHz, 2 de 2.96 GHz e 2 de 2.26 GHz. O Galaxy S24 Ultra tem 12 GB de memória RAM, que garante um alto desempenho na execução de aplicativos e jogos. O iPhone 15 Pro Max conta com o processador A17 Bionic, um dos mais avançados da Apple. Ele possui 6 núcleos de processamento, sendo 2 de 3.7 GHz de alto desempenho e 4 de 2.11 GHz de alta eficiência. O iPhone 15 Pro Max tem 8 GB de memória RAM, que garante um ótimo desempenho na execução de aplicativos e jogos. Em termos de desempenho, o Galaxy S24 Ultra leva uma ligeira vantagem sobre o iPhone 15 Pro Max, pois tem mais núcleos de processamento e mais memória RAM. Isso se reflete na pontuação do teste de Benchmark AnTuTu 10, que é um dos mais populares e confiáveis para medir o desempenho dos smartphones. Nesse teste, o Snapdragon 8G3 obteve uma pontuação superior ao A17 Pro. Isso significa que o Snapdragon 8G3 é cerca de 26% mais rápido e eficiente que o A17 Pro, segundo o AnTuTu 10. Essa diferença deve-se principalmente ao desempenho superior da CPU, GPU e da memória do Snapdragon 8G3, que superam o A17 Pro em 15,8%, 40,8% e 29%, respectivamente. O A17 Pro tem uma vantagem de aproximadamente 0,7% na UX, experiência do usuário, mas isso não é suficiente para compensar a desvantagem nos outros aspectos. Essas pontuações colocam os dois aparelhos entre os melhores do mercado, mas mostram que o Galaxy S24 Ultra é um pouco mais rápido e eficiente que o iPhone 15 Pro Max. Câmera. A câmera é um dos recursos mais valorizados pelos usuários de smartphones, pois permite capturar imagens e vídeos de alta qualidade, com cores, detalhes e efeitos impressionantes. A câmera de um smartphone depende principalmente do seu sensor, da sua abertura, que é definida pelo seu número f, onde, quanto menor o número f, maior é a abertura e vice-versa, do seu zoom e dos seus recursos. O Galaxy S24 Ultra se destaca pelas suas câmeras, que são 4 na parte traseira e uma na frontal.
A câmera principal tem um sensor de 200 megapixels, que permite tirar fotos com uma altíssima resolução e detalhes. Ela também tem uma abertura de 1.7, que capta mais luz e melhora a qualidade das imagens em ambientes escuros. A câmera secundária tem um sensor de 50 megapixels, que é usado para fazer zoom óptico de até 5 vezes, sem perder qualidade. Ela tem uma abertura de 3.4, que ajuda a focar nos objetos distantes. A câmera terciária tem um sensor de 12 megapixels, que é usada para capturar imagens em ângulo amplo de 120 graus. Ela tem uma abertura de 2.2, que permite enquadrar mais elementos na cena. A câmera quaternária tem um sensor de 10 megapixels, que é usada para fazer fotos em modo macro, que realça os detalhes de objetos próximos. Ela tem uma abertura de 2.4, que cria um efeito de desfoque no fundo. A câmera frontal tem um sensor de 12 megapixels, que é usada para fazer selfies e chamadas de vídeo. Ela tem uma abertura de 2.2 e um foco automático Dual Pixel, que melhora a nitidez e o contraste das imagens. O iPhone 15 Pro Max também se destaca pelas suas câmeras, que são 3 na parte traseira e uma na frontal. A câmera principal tem um sensor de 48 megapixels, que permite tirar fotos com uma alta resolução e detalhes. Ela também tem uma abertura de 1.78, que capta mais luz e melhora a qualidade das imagens em ambientes escuros. A câmera secundária tem um sensor de 12 megapixels, que é usada para fazer zoom óptico de até 5 vezes, sem perder qualidade. Ela tem uma abertura de 2.8, que ajuda a focar nos objetos distantes. A câmera terciária tem um sensor de 12 megapixels, que é usada para capturar imagens em ângulo amplo de 120 graus. Ela tem uma abertura de 2.2, que permite enquadrar mais elementos na cena. A câmera frontal tem um sensor de 12 megapixels, que é usada para fazer selfies e chamadas de vídeo. Ela tem uma abertura de 1.78 e um sistema True Depth, que reconhece o rosto do usuário e habilita o Face ID. Em termos de câmera, o Galaxy S24 Ultra leva uma grande vantagem sobre o iPhone 15 Pro Max, pois tem sensores maiores, aberturas maiores, zoom maior e mais câmeras. Isso se reflete na qualidade das imagens e vídeos, que são mais nítidos, detalhados e iluminados no Galaxy S24 Ultra do que no iPhone 15 Pro Max. O Galaxy S24 Ultra também tem uma câmera frontal melhor, que tem um foco automático Dual Pixel que o iPhone 15 Pro Max não tem. O Galaxy S24 Ultra e o iPhone 15 Pro Max têm os mesmos recursos nas suas câmeras, mas o Galaxy S24 Ultra os executa melhor, graças aos seus sensores, aberturas e zoom. Tela. A tela é um dos elementos mais importantes de um smartphone, pois é por ela que vemos as imagens, os vídeos, os textos e os aplicativos. A tela de um smartphone depende principalmente do seu tipo, do seu tamanho, da sua resolução, da sua densidade, da sua taxa de atualização e da sua proteção. O Galaxy S24 possui uma tela AMOLED LTPO de 6.8 polegadas, com resolução Quad HDR Plus de 3120 por 1140 pixels. Ela tem uma densidade de 501 pixels por polegada, o que garante uma excelente qualidade de imagem e cores. Também tem uma taxa de atualização de até 120 Hz, o que torna a navegação mais fluida e responsiva. É protegida por um vidro Gorilla Glass Armor, que é resistente a riscos e impactos. O iPhone 15 Pro Max possui uma tela OLED de 6,7 polegadas, com resolução de 2796 por 1290 pixels. A tela tem uma densidade de 460 pixels por polegada, o que garante uma excelente qualidade de imagem e cores. Ela também tem uma taxa de atualização de até 120 Hz, o que torna a navegação mais fluida e responsiva. É protegida por um vidro Ceramic Shield, que é resistente a riscos e impactos.
Em termos de tela, o Galaxy S24 Ultra leva uma pequena vantagem sobre o iPhone 15 Pro Max, pois tem uma tela um pouco maior, com uma resolução e uma densidade maiores. Isso significa que o Galaxy S24 Ultra tem uma tela mais nítida, detalhada e imersiva que o iPhone 15 Pro Max. No entanto, os dois aparelhos têm telas de excelente qualidade, com cores vibrantes, contraste alto e brilho adequado. Os dois aparelhos também têm telas com a mesma taxa de atualização, que é de até 120 Hz, o que torna a navegação mais fluida e responsiva. Além disso, os dois aparelhos têm telas protegidas por vidros resistentes, que evitam riscos e impactos. Bateria. A bateria é um dos fatores mais importantes para a autonomia e a durabilidade de um smartphone, pois determina por quanto tempo ele pode funcionar sem precisar de uma recarga. A bateria de um smartphone depende principalmente da sua capacidade, do seu tipo e da sua potência de carregamento. O Galaxy S24 Ultra possui uma bateria de 5.000 mAh, que promete uma boa autonomia de uso. Ele possui carregamento rápido por fio de 45 watts, sem fio de 15 watts e reverso Wireless Power Share de 4,5 watts, que permite compartilhar a bateria com outros dispositivos compatíveis. Ele pode ser carregado completamente em cerca de 1 hora através do seu carregador original. O iPhone 15 Pro Max tem uma bateria de 4.422 mAh, que oferece uma boa duração de uso. A Apple afirma que o iPhone 15 Pro Max pode ser carregado de 0 a 50% em 30 minutos, usando um adaptador de energia USB-C de 20 watts. No entanto, testes mostram que o iPhone 15 Pro Max atinge uma potência máxima de 25,49 watts, mesmo com o carregador de 140 watts da Apple conectado a ele. Ele também suporta MagSafe de 15 watts, carregamento por indução de 7,5 watts e reverso por cabo, de 4,5 watts. Seu carregador original é de 20 watts, podendo recarregar o aparelho em cerca de 1 hora e meia. Em termos de bateria, o Galaxy S24 Ultra leva uma vantagem sobre o iPhone 15 Pro Max, pois tem uma bateria com uma capacidade maior, que pode durar mais tempo sem precisar de uma recarga. Além disso, o Galaxy S24 Ultra tem uma potência de carregamento maior, que pode recarregar o aparelho mais rápido que o iPhone 15 Pro Max. O Galaxy S24 Ultra também tem um recurso que o iPhone 15 Pro Max não tem, que é o Wireless Power Share, que permite compartilhar a bateria com outros dispositivos compatíveis. Design. O design é um dos aspectos mais subjetivos de um smartphone, pois depende do gosto pessoal de cada usuário. No entanto, alguns elementos podem ser avaliados de forma mais objetiva, como o tamanho, o peso, a espessura, o material, a cor e a resistência. O Galaxy S24 Ultra tem um design elegante e sofisticado, com um corpo de metal e vidro, que dá uma sensação de solidez e qualidade. Ele tem as dimensões de 162,3 por 79 por 8,6 milímetros, pesando 232 gramas. Ele está disponível nas cores titânio, cinza, preto, violeta, creme, azul, verde e laranja. Ele é resistente à água e à poeira, com a certificação IP68, que permite que ele fique submerso em profundidades de até 1,5 metro por até 30 minutos. O iPhone 15 Pro Max tem um design elegante e sofisticado, com um corpo de metal e vidro, que dá uma sensação de solidez e qualidade. Ele tem as dimensões de 159,9 por 76,7 por 8,25 milímetros, o peso de 221 gramas. Ele está disponível nas cores titânio, preto, branco, azul e natural. Ele é resistente à água e à poeira, com a certificação IP68,
que permite que ele fique submerso em até 6 metros de profundidade por 30 minutos. Em termos de design, o Galaxy S24 Ultra e o iPhone 15 Pro Max são muito parecidos, pois têm um corpo de metal e vidro que dá uma sensação de solidez e qualidade. Eles também têm cores elegantes e discretas, que combinam com qualquer estilo. Eles também são resistentes à água e à poeira, com a certificação IP68, que permite que eles fiquem submersos em água doce por um tempo limitado. No entanto, o iPhone 15 Pro Max leva uma pequena vantagem sobre o Galaxy S24 Ultra, pois é um pouco menor, mais leve e mais fino que o Galaxy S24 Ultra. Além disso, o iPhone 15 Pro Max tem uma resistência à água maior, que permite que ele fique submerso em até 6 metros de profundidade, enquanto o Galaxy S24 Ultra só pode ficar submerso em até 1,5 metro de profundidade. Tecnologias embarcadas em geral. Um dos grandes diferenciais inaugurados pela linha S24 é o Galaxy AI. Trata-se de um conjunto de ferramentas de inteligência artificial exclusivo para os celulares da empresa sul-coreana. Uma de suas funcionalidades mais interessantes é a tradução simultânea, que realiza a tradução, em texto e voz, de ligações em tempo real, como se o celular fosse um tipo de intérprete. O Circular para Pesquisar, que é um recurso criado em parceria com o Google, onde permite que você faça uma busca sobre um objeto que aparece na tela, depois que você pressiona e segura o botão principal na área inferior da tela. Além disso, possui recursos de IA, que permitem realçar detalhes e reduzir ao máximo o nível de ruídos. Teclado inteligente, que traduz mensagens para até 13 idiomas enquanto elas estão sendo escritas, muda o estilo do texto para deixá-lo mais profissional ou informal, por exemplo, e sugere correções para erros de digitação e pontuação. Anotações inteligentes, onde o gravador de voz pode criar tópicos sobre o que foi falado no áudio de uma reunião, por exemplo, e o aplicativo de notas oferece até 5 opções de formatação para textos. O Knox, que é uma plataforma de segurança integrada que oferece uma série de medidas de proteção para os dispositivos Galaxy, como, por exemplo, proteção multicamadas e encriptação end-to-end. O Galaxy S24 Ultra também vem equipado com a caneta S Pen, que é um acessório que permite escrever, desenhar e controlar o aparelho com mais precisão e praticidade. A caneta S Pen tem uma ponta fina e sensível à pressão, que reconhece os traços e a força aplicada. Ela também tem um botão que aciona funções como tirar fotos, mudar de slides, pausar vídeos, etc. A caneta S Pen se conecta ao aparelho por Bluetooth e tem uma bateria interna que se recarrega quando está acoplada ao aparelho ou à capa. Ele possui a interface One UI 6.1, que tem um design simples e intuitivo, facilitando o uso do aparelho com uma mão. O iPhone 15 Pro Max possui algumas tecnologias de IA embarcadas que o tornam um aparelho completo e versátil. Entre elas estão o isolamento de voz durante ligações, que é um recurso de aprendizado de máquina para reconhecer e captar o som da sua voz e silenciar o ruído de fundo durante chamadas telefônicas. Modo retrato ativado automaticamente, detectando automaticamente pessoas e objetos em destaque e capturar a imagem em modo retrato. E a transcrição automática de mensagens de voz. Em termos de tecnologias embarcadas em geral, o Galaxy S24 Ultra e o iPhone 15 Pro Max são muito semelhantes, pois têm recursos de inteligência artificial, sistemas de segurança e acessórios que melhoram a experiência do usuário. No entanto, o Galaxy S24 Ultra leva uma pequena vantagem sobre o iPhone 15 Pro Max, pois é compatível com a caneta S Pen, que é um acessório que permite escrever, desenhar e controlar o aparelho com mais precisão e praticidade. O iPhone 15 Pro Max não tem um acessório equivalente. Em resumo, o Galaxy
S24 Ultra e o iPhone 15 Pro Max são dois dos melhores smartphones de 2024, que oferecem um alto desempenho, uma excelente câmera, uma ótima tela, uma boa bateria e um design elegante. Eles também possuem várias tecnologias embarcadas que agregam valor ao aparelho, como recursos de inteligência artificial, sistemas de segurança, sistemas operacionais e acessórios. No entanto, o Galaxy S24 Ultra leva a melhor sobre o iPhone 15 Pro Max em quase todos os aspectos, pois tem um processador mais potente, uma memória RAM maior, uma câmera mais avançada, uma tela maior e mais nítida, uma bateria maior e mais rápida, e uma caneta S Pen, que amplia as possibilidades de uso. O iPhone 15 Pro Max só se sobressai sobre o Galaxy S24 Ultra no design, pois é um pouco menor, mais leve e mais fino, e tem uma resistência à água maior. Portanto, se você está em dúvidas sobre o melhor smartphone entre esses dois modelos, o Galaxy S24 Ultra é a melhor opção. Mas se você prefere apenas um smartphone mais compacto e resistente à água, o iPhone 15 Pro Max pode ser uma boa alternativa.